Pino é um quadrinho publicado pela editora JBC no segundo semestre de 2025, com mais de 300 páginas. É um mangá de volume único, não é uma história curta, né? É uma história com mais de 300 páginas, então tem um bom desenvolvimento. Quadrinho aí que é do mesmo autor de O Cão que Guarda as Estrelas, então eu acho que todo mundo que já conhece pelo menos um pouco desse O Cão que Guarda as Estrelas sabe que pode esperar um quadrinho mais emocionante, fofinho, uma arte bem bonitinha. E nesse quadrinho, logo no começo, a gente vai ser apresentado ao Pino. O Pino, na verdade, é uma inteligência artificial extremamente avançada, que seria a mais avançada inteligência artificial no momento que começa a história. E o Pino, o primeiro protagonista do quadrinho, provavelmente, ele vai ser um robozinho que ele fica ali isolado num centro de pesquisa. Ele nunca saiu de lá, ele nunca vai poder sair de lá por causa de medidas protetivas da empresa que é dona dele. Então ele fica ali porque ele faz pesquisa de novos remédios. Então ele fica ali fazendo aquele trabalho experimental com animais. Então ele fica todo dia, a rotina dele é abrir os ratinhos, cuidar dos ratinhos, abrir os ratinhos, fazer toda a pesquisa para desenvolver remédios. Porque nesse mundo que se passa HQ, a humanidade não precisa mais de usar animais para fazer remédios, mas eles usam para ter uma certeza maior de que os remédios vão dar certo. E aí a gente tem nesse começo essa moça pesquisadora, a gente vê a rotina do Pino e tem ela sempre refletindo, né, sobre como é a realidade dele, se ele tem alguma consciência de que, tipo, todo dia ele tá ali matando bichos e tal, e se isso tem algum reflexo no que ele pensa ali, né, mesmo que ele faça sempre a mesma rotina e não demonstre ter algum sentimento, alguma consciência, ela fica pensando nisso. Até que um dia, quando aprovam leis que falam que não precisam mais de animais para fazer remédios, para testar remédios em animais, então o centro vai ser fechado. E como lá dentro tem muito material que pode contaminar alguma coisa, né, lá fora, na atmosfera, no solo e tal, o procedimento padrão é explodir todo o centro de pesquisa. Então ela dá essa ordem ao Pino de explodir todo o centro. E aí que quando o Pino ele tá só obedecendo ordens, eles acham que ele não tem consciência de nada, nem nada. E quando ele se vê nessa iminência de morte, que ele ativa a contagem regressiva para explodir o centro de pesquisa, ele sai correndo, liberta todos os animaizinhos e todo mundo entra em desespero, porque não era para ele estar fazendo aquilo. E ele começa a ir em rumo à porta da estação, que tecnicamente ele não conseguiria abrir, mas ele é um robozinho extremamente inteligente, ele dá um jeito de abrir a porta da instalação, só porque a empresa fecha na mesma hora que ele tá saindo e ele acaba morrendo esmagado. E ao mesmo tempo vem um jato militar e explode toda a instalação para não ter nenhuma contaminação. E aí beleza, depois disso passa um bom tempo. E um investigador da polícia, que foi o investigador principal do caso do Pino, que acabou sendo arquivada depois que foi tudo explodido, ele volta a encontrar a médica para conversar com ela sobre o que aconteceu ali, sobre o Pino ter despertado consciência. E aí ele diz que ele não é mais investigador da polícia, ele tem pouco tempo de vida e ele resolveu, no pouco tempo que lhe sobra, investigar, né, o que aconteceu com o Pino e entender melhor isso. E aí ele vai entrar meio que nessa jornada de investigar. Ele vai começar a investigar vários robôs Pino, né? Todos se chamam Pino. Ele vai investigar todos esses robôs desse mesmo modelo para ver a rotina deles, ver como eles se comportam e ver se algum outro já apresentou sinais de adquirir consciência por conta própria. E aí, enquanto ele está investigando, eventualmente ele vai encontrar esse mesmo robozinho que a gente é apresentado enquanto ele está sendo investigado, que é um Pino, que como é um robô de inteligência artificial altamente desenvolvido, ele é um robô extremamente caro, então só empresas grandes, pessoas muito ricas que tem. Mas a gente vai conhecer esse Pino, que vai ser de fato o protagonista da história aí, junto com alguns outros personagens, mas principalmente ele, né? Ele vai ser o maior protagonista e ele mora com uma senhora pobre, ele mora num bairro bem pobre, como se fosse quase uma favela. Ele cuida dela como se ela fosse a mãe dele. Ela trata ele, é uma senhora que ela tem algum início de demência, então ela acha que o Pino é o filho dela. Como ele é um robô com uma inteligência artificial avançadíssima, ele entende que ele tem que se comportar como se fosse o filho dessa senhora para ajudar ela a não ter nenhuma recaída de saúde,
coisa do tipo. Então, além de cuidar dela, ele se comporta como filho dela, ele vai à escola, porque um robô com uma inteligência artificial como a dele, ele não pode mentir. Então, para ter o que falar com a mãe dele, ele vai literalmente à escola para depois ele contar para essa senhora o que aconteceu e tal, e ela se sentir confortável como se ela estivesse com o filho dela que já faleceu. Vai ter todo um desenvolvimento, eu acho que eu não posso falar muito mais do que isso. Esse investigador eventualmente vai encontrar esse pino, ele vai começar a investigar se esse ou outros pinos, né, podem ter tido o desenvolvimento de consciência também, e a gente vai ter todo o desenvolvimento disso, da relação desse pino com essa senhora, com algumas outras pessoas ali em volta, que tem um cientista também, que foi um dos desenvolvedores das primeiras inteligências artificiais, assim, mais rebuscadas. Ele mora perto dessa senhora, então ele que faz essa manutenção nesse pino. É muito bonitinho, e assim, é um quadrinho que eu gostei muito. Eu esperava gostar mais, porque eu adoro a arte, vocês viram aí ao longo do vídeo a arte do quadrinho. Eu adoro a arte, mas assim, ainda assim é um quadrinho muito bom, provavelmente um quadrinho excelente, eu gostei muito mesmo, e ele é uma história linda, eu não cheguei a chorar e tal, mas é uma história muito bonitinha, assim, de história bonitinha, assim, é um dos quadrinhos mais bonitinhos que eu já li, e tem alguns momentos mais emocionantes e tal, eu não cheguei a me emocionar muito, mas tem sim momentos bem emocionantes, eu imagino que algumas pessoas possam, de fato, chorar com esse quadrinho, e é muito bonitinho, então é um quadrinho que eu recomendo bastante. Ele tem 300 e poucas páginas, como eu falei, e tem só um momento ali, mais ou menos na metade do quadrinho e tal, que ele fica um pouquinho mais lento a leitura, acho que fica um pouquinho mais arrastado, mas a maior parte da leitura é bem fluida e muito boa, bons diálogos, a arte sempre linda, e tudo é muito fofo, né? A arte do autor contribui muito com essa fofura que ele coloca na história, essa emoção mais bonitinha que ele coloca. Então, é isso. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais curto do que o normal. Obrigado a quem ficou até aqui, espero que tenham gostado e valeu!